Hoje cedo, enquanto eu passava manteiga no pão para colocar no forninho para torrar, eu falei para o meu marido assim: você sabia que antes do pecado entrar no mundo, os animais não se matavam uns aos outros, eles não comiam a carne do outro, nem do homem? Ele falou: é? Eu falei: é. Os animais eram vegetarianos, eles comiam as frutinhas e o matinho. E quando o pecado entrou, tudo desabou, toda a estrutura montada por Deus foi destruída, né? E isso por autorização do homem. Aí eu disse para ele: olha, o diabo, ele não podia tocar em nada aqui, a menos que o homem cometesse um pecado. Por quê? Falei para ele: o pecado, o diabo, ele só vai mexer onde tem pecado. É a porta aberta para ele atuar na vida do homem e em tudo que existe, porque é o homem que dá a ele a autorização. Quando o pecado entrou, ele ganhou a chave para entrar aqui e fazer o que ele quer, e ele está fazendo até hoje. A única coisa que para ele é Jesus, Deus que veio aqui, e como havia um pecado, havia uma dívida, um crime, vamos dizer assim, que todo mundo que comete um crime tem que pagar uma pena, pegando uma coisa assim daqui da vida. E essa pena tinha que ser paga para que o homem pudesse ser resgatado e retornar à sua posição original. Então Jesus veio aqui, ele sendo justo, e fez o que tinha que ser feito para o homem ser resgatado. Então ele abriu a possibilidade de todas as coisas se fazerem novas. Aí ele virou e falou assim: mas vem cá, ele me perguntou, esse Adão e Eva aí, será que tem alguém que é filho deles ainda por aqui? Eles deixaram algum descendente? Eu olhei para ele e falei: eu e você. Aí ele: estamos... Ai, como quem diz, cara, que tolice, pergunta toda. Ele: Aí no mesmo instante ele olha para mim com o olho arregalado desse tamanho e disse assim: quer dizer então que eu sou descendente de Adão e Eva e fulano? Aí ele citou o nome de um político, que eu não vou citar aqui, não é porque tenho nenhuma dificuldade de me posicionar politicamente, não, porque nesse momento aqui não é hora disso, não estou aqui para falar mal de A ou B. Ele citou um político que ele não gosta. Isso aqui ele também é filho de Eva. Eu disse: olha, lamento te dizer que ele é filho de Eva, é teu irmão. Ah, pensa num homem brabo. E é isso. E seja o político A ou B, gostando dele ou não, ele é filho de Eva e Adão. E é irmão, irmão no sentido eterno, né? E eu preciso lidar com ele com cuidado. Palavras pensadas. Sob pena de estar ferindo o coração do Pai, né? Existe uma ordem eterna de orar pelas autoridades. É difícil. Quando a autoridade não corresponde, quando a autoridade não é aquilo que você esperava, e na maioria das vezes acontece isso. Então, é uma oração que a gente tem dificuldade de fazer, mas que tem que fazer. Eu peço ao Senhor por todos os órgãos públicos, pelos líderes, até porque eu tenho consciência de que se o Senhor visitasse pessoas cujos corações estão entenebrecidos, adoecidos, cegos, envenenados por determinado tipo de ideias e pensamentos, seria libertador para essa pessoa que é líder das instituições da nação e seria libertador para o povo também. Lembro do Paulo, né? O Paulo precisou passar por um processo de cegueira por um tempo para que ele pudesse se livrar das suas ideologias anteriores e renascer para uma nova visão de mundo. E talvez seja necessário que o Senhor faça uma intervenção para ajustar o nosso óculos, o meu e de todas as pessoas que porventura possam estar equivocadas nas suas concepções. E como é difícil a gente reconhecer que de alguma maneira a gente foi enganado por um pensamento, por uma certeza, por uma ideologia. A minha oração é que Deus abra os olhos, todos, e até os meus. Posso estar enganada? Não trabalho com certezas absolutas. Posso, eu sou um ser humano. Sou um ser humano que usa um óculos.
Além desse, existe um outro óculos que está dentro da nossa mente. Se eu estiver errada, Senhor, revela. Se eu estiver certa, revela ao outro a necessidade de ver o mundo por uma ótica diferente. Que Deus abençoe nosso país nesse dia, nesta semana, neste ano tão decisivo para a nossa história, a história dos nossos filhos e netos. É isso.